Olá pessoal, aqui é o professor Strauss Michalski e a gente vai começar a nossa segunda aula de algoritmos do curso técnico em informática. Caso você ainda não saiba o que é um algoritmo, dê uma conferida na aula passada que está disponível aqui no Moodle. Lá a gente fala tintim por tintim o que é um algoritmo. Vamos aproveitar agora aqui para conferir um pouquinho dos exercícios propostos da apostila. O primeiro exercício é: escreva na forma de um algoritmo os passos para trocar um pneu furado. A gente tem que pensar aí, estruturar essa nossa ideia de como trocar um pneu, para escrever, e a solução seria a seguinte: pegue o macaco, a chave de roda e o step. Coloque o macaco na posição correta, levante o carro com o macaco, retire os parafusos da roda a ser trocada. Retire a roda a ser trocada, coloque o step no lugar da roda, aperte os parafusos no step, desça o carro com o macaco, verifique se os parafusos estão bem apertados, guarde o macaco, a chave de rodas e o pneu trocado e siga para a borracharia mais próxima para consertar o pneu. Então é importante que a gente siga esses passos nessa ordem para a gente conseguir terminar e obter sucesso na nossa troca do pneu. Um outro exercício que tinha lá também era: escreva na forma de um algoritmo os passos para calcular a média de dois números. Então, pensando aí, estruturando essa ideia, o algoritmo ficaria da seguinte forma: digite o primeiro número, digite o segundo número, calcule a soma desses dois números, divida o resultado dessa soma por 2 e escreva na tela do computador o valor da divisão. Tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só procurar o pessoal ali no fórum, eu vou estar lá ajudando também, que a gente pode discutir melhor essas soluções. Existem diversas formas para representar esses algoritmos, e os mais utilizados são a descrição narrativa, que é o algoritmo escrito na linguagem natural, dessa forma que a gente está utilizando até agora, Tem também o fluxograma e o diagrama de bloco, que é o algoritmo escrito utilizando símbolos gráficos pré-definidos, que é o que a gente vai aprender na aula de hoje. E além disso, a gente tem a possibilidade de usar o pseudocódigo ou Portugal, que são os algoritmos escritos utilizando regras pré-definidas. Nesse caso, a passagem do algoritmo para uma linguagem de programação ela é quase imediata. O Portugal, por exemplo, ele tem o Visual G, que é uma plataforma para a gente poder compilar e executar esses algoritmos escritos em Portugal. Então, vamos relembrar aqui a definição de algoritmo, que é uma sequência finita de instruções que devem ser executadas em um intervalo de tempo finito para alcançar um objetivo. Então é bom lembrar que a gente tem essa ideia de alcançar o objetivo em um tempo pré-determinado, tá certo? E a desvantagem da gente utilizar essa descrição narrativa que a gente vem usando até agora, que ela é muito informal e aberta. Então, a gente pode trabalhar com esse algoritmo e ter diversas interpretações no mesmo algoritmo. Para isso, a gente pode utilizar então o diagrama de blocos. Esse diagrama de bloco ele tem a formalização de algumas ações dos algoritmos, facilitando assim a leitura e a interpretação do algoritmo. O diagrama de bloco ele vai utilizar uma sequência de símbolos com um significado bem definido, e a sua principal função é facilitar a visualização dos passos de um processamento, evitando que as instruções sejam interpretadas de forma equivocada. Agora a gente vai conhecer alguns desses símbolos que a gente utiliza dentro dos diagramas de bloco. O primeiro símbolo é o terminal, ele indica o início e o fim do algoritmo. A gente tem também essa setinha de transição, que ela vai indicar o sentido do fluxo de dados. O processamento, esse quadrado, que ele é utilizado para indicar cálculos e atribuições de valores. A entrada de dados, que indica a entrada de dados através do teclado. O exibir, que mostra as informações ou resultados. E por último, a gente tem dois blocos que a gente não vai estudar muito por agora não, vai ficar para a próxima aula, que é o de decisão, que indica que uma tomada de decisão será feita e que o fluxo de transição poderá ser alterado. E o de repetição, utilizado para indicar que o conjunto de blocos poderão ser executados repetidamente. Então vamos começar aqui com o primeiro exemplo nosso de um fluxograma, de um diagrama de blocos, que é um algoritmo para chupar uma bala. Aqui a gente tem esse algoritmo, que nem eu falei, a gente tem o símbolo de início aqui, e aí depois a primeira atividade que a gente vai executar é pegar a bala. Depois a gente vai retirar o papel da bala,
colocar a bala na boca, jogar o papel no lixo e aí a gente chega na conclusão do nosso algoritmo. Então, que nem eu falei, ele é bem visual e facilita a gente a entender. Aqui ele começa, aqui ele termina e ele executa essa sequência de ações. Agora a gente tem um exemplo de um outro diagrama de bloco que vai fazer a soma de dois números. A gente tem aqui outra vez o símbolo de início, aí a gente tem o símbolo aqui de entrada. Nele a gente tem a entrada do número 1 e número 2. A gente tem aqui o símbolo da operação, onde que a gente vai atribuir a soma, o valor da soma do número 1 com o número 2. Aqui a gente vai exibir o valor dessa soma. E por último, a gente tem um símbolo de finalização, onde que a gente finaliza esse algoritmo. Então é isso, pessoal. Nossa aula fica por aqui. Não se esqueçam de compartilhar o andamento da disciplina aqui no Moodle. Na apostila a gente tem mais exercício resolvido e mais exercício proposto. Qualquer dúvida é só procurar a gente aqui no fórum. Bons estudos, até mais. Tchau, tchau.